Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O sócio da Fintech, Flávio Málaga, comentando sobre a dinâmica de investimentos para as pequenas empresas. O professor de Economia do INSPER, Roberto Dumas, comentando sobre os cenários para 2021. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o delegado da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal em São Paulo, Cláudio Afonso de Andrade. Fique conosco. Olá, amigos do SINP. Eu sou Flávio Málaga, sócio da Fintech, e hoje eu vou tratar da dinâmica de investimentos nas pequenas e médias empresas. A gente observou aí desde o início do ano passado, com a pandemia, o Brasil, o mundo todo e o Brasil especialmente, passando por uma crise macroeconômica. Mas, por outro lado, nunca houve tanto investimento disponível aqui no Brasil para as empresas com alto potencial. Com as taxas de juros praticamente negativas, né? No Brasil hoje a Selic está em 2% ao ano, uma inflação em torno de 4,5%, então a taxa de juros negativa, os investidores estão buscando alternativas para alocar os seus recursos. E aí isso tem a relação direta com a indústria de Venture Capital e Private Equity, que nunca foi tão ativa no Brasil. Eles trazem esses recursos para alocar em empresas de alto potencial. E aí quando perguntamos para os gestores desses fundos o que eles precisam, eles falam, nós precisamos de bons projetos, porque recursos nós temos de sobra. E aí entrando, né, nesse mundo de pequenas e médias empresas que têm um alto potencial, como é que elas podem se inserir nesse ecossistema? Olhando as estatísticas de ciclo de vida, de cada 100 empresas, 20 chegam ao 5º ano e 10% chegam ao final do 10º ano, por diversos motivos. E os dois principais são, primeiro, o modelo de negócios, que muitas das ideias não vingam no mercado, não tem demanda suficiente, e o segundo grande fator é a falta de recursos, ou seja, os empreendedores montam seus negócios, mas não se preparam para atravessar o deserto, né? E param no meio do caminho, ou seja, eles param por falta de recursos. E aí é que entra a indústria de Venture Capital, Private Equity, que são uma indústria profissional de alocação de recursos em pequenas e médias empresas com alto potencial de crescimento. E aí entra o papel do empreendedor de entender esse sistema, como ele funciona e se preparar. Desde entender, estruturando a sua operação, práticas de gestão, práticas trabalhistas, fiscais, financeiras, operacionais, até se preparar para o processo de conversa com os investidores, né? Como eu identificar um fundo? Quem são os investidores que aplicam no segmento onde eu estou? Como a minha empresa é precificada? Quanto ela pode valer? Quanto eu preciso de investimento para um ciclo de curto, médio prazo? Quais são as expectativas para o meu negócio? Então eu convido vocês a pensar, refletir a respeito, porque esse ecossistema tem permitido, nessa interação entre fundos de Venture Capital e pequenas e médias empresas, tem acelerado muito a trajetória de desenvolvimento dessas empresas, essa dinâmica aqui no Brasil. Falar um pouco sobre a tendência da nossa economia para 2021 até 2022, é sempre imperioso que nós comecemos com o exterior. Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos está tudo bem, obrigado. A vacina está indo de vento em popa
E o pacote de John Biden de 1,9 trilhão, já somado com o que o Trump havia feito, nós estamos falando aí de um expansionismo fiscal de 5 trilhões de dólares. Ou seja, o mercado financeiro está antecipando um aquecimento na economia dos Estados Unidos de modo a suscitar um pouco de inflação. Não estamos falando de uma inflação de América Latina, mas alguma coisa do tipo de 2,4, 2,5, sabendo que a meta informal de inflação dos Estados Unidos chega a ser 2%. Então, como o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou, olha, não vou me importar muito com a inflação, os mercados começaram a falar, puxa, a inflação nos Estados Unidos tende a subir. Então, a curva de juro dos Estados Unidos, o que é a curva de juro? Para um ano você tem um juro, para 2 anos você tem outro, para 3 você tem outro, para 10 anos ele inclinou. Ou seja, uma curva de juros de 10 anos está pagando 1,5% em dólar. Aí você pensa, tá, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Se nos Estados Unidos estão pagando mais, o dinheiro que está no Brasil, dado o nosso risco, vai embora. Por isso que você vê um câmbio depreciando. Além do que, existe no Brasil também o nosso risco fiscal. Mas espera um pouquinho. O risco fiscal não foi endereçado com a aprovação do auxílio emergencial? Muito cuidado. O que foi aprovado foram 44 bilhões de dólares, porém como crédito extraordinário, do tipo, olha, finja que isso não vai estourar o teto de gastos, só para não ter um problema de responsabilidade fiscal. Então foi furado o teto de gastos, sim. Bom, então, se o risco aumentou e lá está pagando mais, você já percebe que tudo isso leva a uma depreciação cambial. Por outro lado, se você fizer uma comparação de quanto as empresas norte-americanas estão pagando de dividendos em relação ao preço da ação, que a gente chama dividend yield, e o retorno dos títulos norte-americanos, você vai ver que a bolsa não é mais tão vantajosa nos Estados Unidos. Então, está ocorrendo uma migração da renda variável para a renda fixa, inclusive no Brasil. Mais um motivo para o meu câmbio depreciar. Tem outro motivo para o meu câmbio depreciar? Além de estar pagando mais juros lá, meu risco fiscal aumentou e as bolsas já estarem ficando caras, tem o meu lockdown. Por que o meu lockdown? Veja, a nossa curva de mortes continua estipando. Então, municípios, prefeitos, governadores, eles já estão, como a gente já está vendo, se auto-infligindo o lockdown. E lockdown, gente, isso é economia. O que acontece? Você fica em casa, não vai trabalhar, não consome. Ah, mas eu prefiro trabalhar. Mas aí é uma discussão um pouco de epidemiologista. Ou seja, eu preciso trabalhar, mas ao mesmo tempo você pode morrer. Então, o que é melhor, mortes à vista ou mortes a prazo? Se a gente morrer, não tem como pagar as contas. Se a gente não morrer e ficar desempregado, e vai algum momento lá na frente pagar as contas. Mas, de qualquer maneira, falando de economia, o lockdown acaba me prejudicando. Então, a gente já começa a ver que o primeiro trimestre e o segundo trimestre, em termos de crescimento econômico no Brasil, vai ser negativo. Então, o primeiro semestre de 2021, mesmo depois de ter caído 4,1%, exato, em 2020, nós também vamos ter recessão no primeiro semestre. Esse é um problema que afeta. Mas afeta o quê? Veja, acabou de sair a decisão de que o ex-presidente Lula ele pode se tornar elegível. Então, nós vamos ter uma diáspora aí, que a gente pode dizer, entre Bolsonaro e Lula. Veja, então não vai ter nada de novo, nós vamos ter as mesmas narrativas e isso impulsiona o câmbio mais ainda, porque o câmbio já bateu 5,86 e quando o câmbio deprecia, bate na inflação. Bate na inflação, o Banco Central precisa puxar os juros. Aí fica a pergunta, será que o presidente vai deixar o Banco Central puxar juros no momento onde eu estou em recessão? Isso é que mais me preocupa e preocupa os mercados. Será que com uma forma de populismo o atual presidente pode chegar para o Banco Central e falar não puxa os juros, deixa a inflação correr um pouco solta porque eu preciso eventualmente ganhar louros em termos de populismo. Então o cenário não era bom, está um pouco pior agora para 2021.
Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Cláudio Afonso de Andrade, delegado de Pessoas Físicas da Receita Federal em São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer, doutor Cury. Nós é que agradecemos a oportunidade de esclarecer as novidades do imposto de renda. Aliás, existem várias novidades esse ano. Me parece que quem recebeu mais do que R$ 22.847,76 no auxílio emergencial tem novidades. Qual é, por favor? Então, a novidade do imposto de renda deste ano, 2021, é que quem recebeu em 2020 auxílio emergencial para enfrentamento da pandemia do Covid, seja qual for o valor, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, e além desse auxílio emergencial tenha recebido rendimento tributável acima do valor dito pelo senhor, 22.847,76. Se essa pessoa receber auxílio mais esse valor como rendimento tributável, ela precisa apresentar a declaração do imposto de renda e devolver o valor do auxílio emergencial. Foi uma forma que o governo encontrou para fazer com que essas pessoas que, segundo a lei, não devem receber esse valor, mas receberam, então, uma forma delas devolverem para o Estado. Qual a previsão do número de pessoas que devem estar nesse cenário aproximadamente, segundo os dados da Receita? Então, segundo a estimativa da Receita, em torno de 3 milhões de pessoas devem se enquadrar nessa situação de ter recebido o auxílio emergencial e esse valor de rendimento tributável acima de 22 mil. E vão ter que devolver o dinheiro para o Estado. Exatamente. Bom, existem outras novidades muito fortes. Por exemplo, se houve fraude, que alguém usou meu nome ou seu nome, etc. Como é que o contribuinte sabe disso ou pode saber disso? Tá, interessante pergunta, porque ouvimos muitas situações de fraude no ano passado. Se a pessoa... São dois sites muito importantes. Tem um site que vai ser indicado aqui na tela, que a pessoa que recebeu e está em dúvida sobre quanto recebeu, ela acessa esse site e é uma espécie de informe de rendimentos que ela vai obter. E se a pessoa tem dúvidas em relação à fraude, se ela sabe que teve fraude ou suspeita de que houve alguma coisa nesse sentido, existe um segundo site que também vai ser informado aqui na tela e que ela pode obter informações gerais a respeito. Enfim, a indicação é acessar esse site. Então, são duas formas das pessoas saberem. E ela pode ter acesso a todo qualquer tipo de informação. Tanto quanto ela recebeu no ano passado, de auxílio emergencial, como se alguém usou o nome, que são esses sites que estão agora na tela. Exatamente. É isso? E que perfeito. É aberto a todo mundo e uso gratuito. Exatamente, perfeito. Bom, existem outras modalidades que preocupam. Existe a preocupação em relação ao prazo de entrega da declaração. Nós estamos no meio de uma pandemia, existem cenários os mais variados e dificuldades. Existe um projeto no Congresso Nacional para postergar em mais 90 dias os prazos. Não aprovado, não está em vigor. Mas qual a visão da Receita Federal sobre o tema? Então, a posição da Receita é de que, no momento, não há previsão de adiamento ou postergação desse prazo. Ano passado houve, foi o ano em que a gente foi atropelado pela Covid, e se houver esse ano, a Receita já está preparada, vai proceder da forma correta para cumprir o novo prazo. No momento não há estimativa, mas estaremos preparados para cumprir o novo prazo, caso haja. Pode ser cumprimento daquilo que for aprovado na legislação. Exatamente. Bom, existem várias outras novidades. Uma delas é
o modelo eletrônico. O que mudou? O que se aprimorou nesse modelo eletrônico? No site da Receita. Então, a Receita Federal, ela já não de hoje, já de alguns anos, mas ela vem evoluindo ano após ano, ela tem o ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Eletrônico. Normalmente você tinha o posto fiscal, ou agência fiscal, onde você se dirigia para tirar dúvidas ou entregar documentos, peticionar documentos. E hoje o ECAC, já de uns tempos para cá, e cada vez mais, a ideia é que tem uma gama cada vez maior de serviços oferecidos pelo ECAC. Então, tanto para o contribuinte pessoa jurídica quanto pessoa física, é muito interessante acessar, conhecer esse ambiente, porque ele tem diversas formas de você resolver diversos problemas e situações da sua vida tributária em relação à Receita Federal. Em relação ao imposto de renda pessoa física, que é o tema presente, nós temos diversas opções, por exemplo, como a possibilidade de verificar as fontes de renda. As diversas fontes de renda que um contribuinte tiver estarão informadas no ECAC, no perfil da pessoa. Ela pode acessar com ou sem certificado digital. Ela pode baixar a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é até importante citar, nada mais é do que uma declaração semi-pronta. Você consegue baixar uma declaração em que vem informações de rendimento, informações de despesas médicas em geral, operações imobiliárias, e a ideia é que em alguns anos essa declaração esteja tão completa a ponto de que o contribuinte apenas faça uma pequena revisão lá na frente, né? Isso é o nosso plano, e tenha pouquíssimo trabalho para apresentar a sua declaração para a Receita. Mas voltando ao ECAC, então a pessoa pode, além de baixar a pré-preenchida, ela pode acompanhar o processamento da sua declaração, né? Porque depois que ela envia a declaração, ainda não terminou, né, a sua relação com a Receita Federal, ela precisa acompanhar para saber o resultado. Aí ela fica sabendo se ela foi para a malha fina ou não, é isso? Exatamente. A ideia é que depois de alguns dias, 2 a 3 dias para frente, ela consiga saber qual foi o resultado desse processamento. Se tiver em malha fiscal, o sistema, o ECAC, ele informa qual é o motivo, pode ser despesa médica, pode ser uma eventual omissão de receita. Tem muitos casos em que é possível a pessoa fazer a retificação, então a gente indica, né, recomenda que a pessoa faça a retificação até para acertar a sua situação com a Receita. Se não for caso de retificação, porque em muitos casos também não houve erro, existe algum fator que levou a pessoa a ficar retida, mas não é caso de retificação, ela pode aguardar ser intimada pela Receita ou ela pode se antecipar e no próprio ECAC criar um dossiê e apresentar os documentos que também serão informados pela Receita. Se for, por exemplo, relacionado à despesa médica, ela vai apresentar uma lista de documentos que o contribuinte deverá entregar. Isso vai ser direcionado para uma equipe interna para ser trabalhado. Ou seja, existe um processo evolutivo constante dentro da Receita Federal. E uma das novidades, me parece, por favor, queremos a tua confirmação, é que na declaração desse ano referente a 2020, tem um espaço onde a Receita, na declaração, terá o telefone de contato e e-mail das pessoas, é isso? É uma novidade da Receita Federal para esse ano. Na verdade, todo ano já existia esse espaço para telefone e e-mail. E a partir de agora, a Receita avisa na declaração que ela poderá fazer uso dessa informação para entrar em contato com o contribuinte e comunicar que existe na caixa postal desse contribuinte uma mensagem direcionando que ele acesse essa caixa e verifique qual é a mensagem. A Receita, é bom observar que a Receita não envia link por esse e-mail ou por esse SMS, por essa mensagem pelo telefone. Ela não envia link nenhum e não pede dados pessoais, como dados bancários, CPF, identidade, nenhum dado. Ela simplesmente te direciona para o ECAC. Presta atenção nessa frase. A Receita Federal não envia questionário de informações e não envia link. E é muito importante essa declaração e essa afirmação, porque muitos golpes correm no mercado em nome da Receita, que não é a Receita Federal, porque ela não pede esse tipo de documentação. Obrigado pela informação. Existem também outras novidades no cenário dessa nova declaração. Quais são?
Então, ainda sobre a declaração pré-preenchida, só fazer um acréscimo. Até ano passado, apenas quem possuía o certificado digital conseguia baixar a declaração pré-preenchida. A partir desse ano, as pessoas que não têm certificado, mas através do acesso ao portal gov.br, na hora que ela for se logar no ECAC, ela tem essa opção, ela escolhe portal.gov.br e ali tem um duplo fator de autenticação, em que a partir desse ano é possível que ela baixe essa declaração pré-preenchida. Então isso daí, a previsão é que alguns milhões de pessoas pode ser vida simplificada. Baixar. Além disso, uma grande novidade desse ano é o site da Receita, que tem uma área própria para o imposto de renda, uma área mais amigável, mais moderna, com uma linguagem mais fácil para o público e adaptada para dispositivos móveis. O dispositivo móvel ele é no vertical, o computador normalmente é diferente. E ali você tem informações diversas como restituição, informações sobre restituição, baixar o programa e tem perguntas e respostas. Perguntas e respostas é o famoso perguntão, também muito conhecido como perguntão. Ali são centenas, são mais de 700 perguntas diversas sobre temas diversos envolvendo imposto de renda à pessoa física. Você pode usar o comando Ctrl+F do arquivo PDF ou você pode ir no índice. Então tem um capítulo de despesa médica, de fonte de rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, enfim. São vários capítulos tirando dúvidas diversas que, às vezes, a pessoa ela se dirige ao CAC, eu procuro o CAC, eu procuro um contador, e aí vai ter uma despesa e ela pode tirar essa dúvida no perguntão, ou mesmo em sites, como o site de vários canais de comunicação que assessoram muito o contribuinte nessa hora. Mas também tem uma novidade do aprimoramento que, se você apertar, tiver uma dúvida, num determinado momento, você pode apertar um determinado botão, qual é que ele te leva para o lugar específico, por favor. Sim, é muito bem lembrado, doutor Cury. O programa do imposto de renda, normalmente você baixa ele no seu computador, lembrando que você pode fazer pelo celular, pelo tablet ou no próprio ECAC, online. Mas normalmente, acho que o modo mais comum hoje em dia ainda é baixando o programa. Se você tem uma dúvida, por exemplo, na tela de rendimentos isentos ou de espólio, rendimentos recebidos acumuladamente, você tem uma dúvida específica ali. Qual o valor que eu coloco? O valor é bruto? É um valor com deduções? Em qualquer tela que você tiver dúvida, você aperta a tecla F1 do seu teclado e vai abrir o módulo de ajuda, que é um arquivo em PDF, já aberto na página específica para aquela tela em que você tem dúvida. Então, se for de despesa médica, ele já vai abrir no capítulo de despesa médica, então você só procura se aquilo ali muito provavelmente vai facilitar a vida. Facilitar a vida do contribuinte. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. A nossa última pergunta seria, no caso das pessoas que receberam auxílio emergencial, fizer a sua declaração e ela não estiver correta, também como novidade aparece uma mensagem. Qual é a mensagem que aparecerá no caso do erro, do equívoco? Sim. A pessoa que tiver recebido em 2020 o auxílio emergencial e por algum motivo não declarar na declaração de imposto de renda, ao transmitir essa declaração, o sistema vai devolver uma resposta, ela vai fazer um batimento interno aqui nos sistemas e vai devolver, na mesma hora, ela vai devolver uma mensagem de alerta, informando que foi detectado que essa pessoa recebeu o auxílio emergencial. Ela pode imprimir o DARF. O DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal. No próprio programa, lá no menu, dentro de imprimir, tem uma opção de imprimir DARF relacionado ao auxílio emergencial. E se ela discordar por algum motivo, existe a indicação do site, que é o mesmo site que foi informado aqui nessa entrevista, e o programa informa também. Ela pode entrar para verificar se ela discordar de alguma coisa, do valor ou até do recebimento. Enfim, mas vai ter essa mensagem de alerta e é importante para o contribuinte não ficar sem a informação devida. Dr. Cláudio Afonso de Andrade, muito obrigado pelos esclarecimentos feitos à sociedade nessa prestação de serviço. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!